Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje nós estamos aqui com o Rafael Lagos, tá? Rafael Lagos, ele é especialista em jogos e mestre em tecnologia pela LATEC. Ele é game designer, pessoal, há aproximadamente 20 anos, tá? Então, o que vocês têm de vida é o que ele tem de experiência, tá? Rafael, já agradeço de antemão aí por ter reservado um tempinho aí na sua agenda para estar atendendo a gente, tá? Eu acho que a sua experiência é uma experiência ímpar, eu acho que vai colaborar muito com a formação dos alunos. E, evidentemente, né, uma pessoa com um métier de conhecimento desse, eu acho que é sempre bem-vinda aí nas nossas ações, tá? Rafael, muito obrigado, e agora é com você. Valeu. Vamos lá, pessoal. Então, qual que é a ideia hoje? Fazer um apanhadinho geral de game design, como a gente está no mercado, e vou falar um pouco dos dois setores que eu conheço mais, que é o setor de jogos de cassino e o setor de jogos casuais, que agora a gente chama de hipercasuais e híbridos. Mas a gente já entra nessa seara. E dá uma dica daí no final, como que vocês conseguem se enfiar no mercado também, tá? Então vamos lá. Então, sobre mim. Eu, originalmente, lá em 2000 e bolinhas, eu me formei em administração de empresas, fiz uma pós-graduação em marketing. Comecei a trabalhar na área em 2006, oficialmente, mas extraoficialmente em 2001. Aí fui lá, fiz uma pós em jogos, eu queria o canudo, adorei a pós. Aí comecei a trabalhar numa universidade, e falei assim, cara, vou fazer um mestrado. Fiz o mestrado. E um pouco antes da pandemia, aí eu falei assim, eu preciso de mais um conhecimento de psicologia. Daí eu comecei a pesquisar pós, e as pós eram muito focadas, tipo, para quem já era formado, não tinha essa coisa de quem queria mudar de área, alguma coisa assim, que me desse um apanhado geral. Falei assim, cara, eu vou fazer o curso, e tô amando. Então, estou fechando o curso agora, estou no 5º ano, já estou fazendo a residência da psicologia, e, assim, em termos de carreira, e vocês, acho que vocês conseguem acompanhar depois aí mais pra frente, isso me ajudou muito, porque a nossa profissão ela é muito ligada com o usuário. Então, o usuário é uma pessoa. Você entender como a pessoa funciona, ela é muito rico isso. Eu fiz uns anos perdidos de direito, assim, literalmente perdidos, porque eu não queria fazer aquilo de jeito nenhum. Então, eu fiz 5 ou 6 anos de faculdade, não me formei, o Java, e cursei TI também um tempo. Isso me ajudou bastante, mas acabei não completando na época porque trabalho e criança e família não dava muito certo tudo junto ao mesmo tempo na época. Uma curiosidade sobre mim, então, eu tenho 2 franquias que eu amo de paixão. A da esquerda é o R-Type, ou como a gente chama no Brasil de R-Type, e é um jogo de nave e tem franquias até hoje, assim, nos consoles modernos. E o Doom é clássico, tipo, meu pai passava a mão embaixo do monitor e falou, cara, vai estragar o monitor esse sangue aqui? Eu falei assim, não, pai, fica tranquilo, não vai estragar nada, não. Dentro dos ambientes de jogos, eu acho que aí a gente consegue fazer um alinhamento do quem é quem aqui. Isso que vocês estão vendo na tela é tipo, eu chamo eles de círculo primário. Então, sem esses caras, você não consegue fazer um jogo de jeito nenhum. Então, você precisa de um cara que vai fazer a arte, você precisa de um cara que vai programar, você precisa de um louco que vai fazer game design, que no caso sou eu, você precisa de alguém que vai sonorizar esse jogo para você. E assim, então vamos lá. Esses caras, eles são essenciais. Assim, sem esses caras você não faz. Ah, tem jogos que não tem gráfico. Tem. Tô dizendo assim, na média, normalmente, você não faz jogos sem esses caras. E daí tem o que eu chamo de um círculo expandido, que você tem outras atividades dentro do mercado de jogos. Então, você tem o produtor, que é um cara que gerencia o time em si. Então, ele vai dar ponto de corte. Puxa, vamos parar essa feature aqui, porque isso aqui está muito complexo, não vai dar certo. Ele decide, tipo, num dilema qualquer que a gente tenha, puxa, será que vamos colocar a arte assim ou a arte assado? Tipo, o produtor vai lá, senta com a galera e fala assim, ó, vamos nesse caminho. Você tem toda a parte de QA é ultra importante, galera. Isso, tipo assim, é fantástico você ter alguém de QA bom do teu lado, e por mais que os devs odeiem a galera de QA, eles são uma peça-chave para o teu jogo sair bem.
Então, quem que é o QA? O controle de qualidade, Quality Assurance. Esses caras vão testar o teu jogo e vão tentar quebrar o jogo. Eu tinha um game designer que ele tinha uma mão podre. A gente dizia que ele tinha uma mão podre. Então os devs chegavam para mim e falavam assim, Rafael, o jogo tá pronto. Falei assim, vou botar na mão do Robert. Ah, não, então parei, deixa eu dar mais uma revisada aqui. E eles voltavam e, tipo, o jogo voltava melhor. Porque eles tinham medo quando caísse na mão desse cara, ele fosse achar coisas. Isso não é ruim, tá? Isso, então, assim, puxa, o QA é babaca. Não, o QA, tipo, é fantástico, a gente ama o QA de paixão, porque é esse cara que vai garantir que o teu jogo chegue na mão do teu usuário final, de modo que não tenha nenhum problema crítico que impeça o teu jogador de jogar. E esse cara, ele é um cara que eu incluí recentemente nos meus discursos, que é o BI, Business Intelligence. Esse cara ele vai pegar métricas. Onde o jogador está parando de jogar? Onde o jogador tem dificuldade? Aonde nós estamos perdendo jogadores? Esse cara vai te dizer. Essa informação ela é ultra rica para vocês, porque justamente ela pode dar insights do teu jogo que você por conta própria não ia conseguir ter. Então, tenho em mente que esses caras são bons. Tem mais gente? Tem mais gente, tem um monte de gente. Então, você tem toda a parte de venda desse jogo, você tem toda a parte de servidor, se teu jogo tiver servidor. Então, tem mais gente no processo. Então, assim, você tem um joguinho básico, aqueles 4 primeiros, e esses 3 caras vão, tipo, deixar um projeto fantástico para você. Então, assim, a minha área é game design, é o que eu vou focar hoje. E eu acho que é bem importante a gente entender, assim, que diabos a gente faz aqui no game design? Os caras ficam sentados, tipo, bloqueando o dia inteiro, tendo ideias. Não. É um pouco mais que isso. Primeira coisa que a gente faz é, tipo, dar uma visão geral do jogo. Então, esse cara que vocês estão vendo, ele é, tipo, uma fração de um esquema de telas que eu fiz para um projetinho que já está no mercado. Era para um time de futebol, depois virou um fangame, porque, tipo, mudou os esquemas. Mas eu tenho previsto na tela tudo que deveria ter, e esse é um ponto-chave. Eu não vou dizer onde eles devem estar, eu vou dizer o que tem que ter. Se você tiver uma skill maior em termos de UI e UX, você pode usar, sem problemas nenhum, e você já chega isso bem mastigado para o teu pessoal de arte. No meu caso, eu sou um cara mais de programação, então tipo, eu consigo deixar as coisas mais mastigadas para a galera de programação. Então, tipo, dar fórmulas, discutir com eles o que dá para fazer melhor. Mas esses caras eu geralmente entrego porque assim, a galera tem que entender o que faz o que e quando. Essa é bem importante. Então, a primeira coisa que eu faço geralmente é um fluxo de telas para ter um panorama geral de como que o jogo vai se comportar. O que tem na tela, o que não tem, que tipo de informação eu vou passar para o jogador, que tipo de informação é crítica para o jogador, e aí você pode pelo menos trabalhar os pesos das coisas. Então, esses botões do lado, eles têm que ter um peso X, em relação a esses caras que têm um peso maior, porque eles têm, por exemplo, a compra. Então, esse cara teria que ser mais chamativo. Outra coisa que a gente faz é entregar uma documentação. Isso é uma tela de Word, então não se assuste. O cara saiu do PowerPoint e foi para o Word. Não, calma. É só um screenshot. Eu tenho toda uma hierarquia de informação do meu lado esquerdo ali. Então, General Guidelines, o flow de telas, que é mais ou menos o que vocês viram agora. O que tem no main menu, o que tinha na Credits Screen, o que vai aparecer na Options Screen. Então, tipo, tá tudo descritinho, o que tem ali, como deve aparecer, que tipo de informação deve aparecer. E aí vem uma dica para quem vai seguir essa área de paixão. Vocês têm que deixar essa informação concisa. Por quê? Nos 20 anos que eu tenho de mercado, de carreira, o pessoal não lê o diabo do documento. Então você perde um tempão fazendo documento e os caras não vão lá ler. Quem que lê teu documento? A galera de QA que vai validar o jogo. Aí é lá que nós descobrimos que os caras não leram. Mas eu implementei assim porque eu achei que era mais bonito. Não, tinha uma especificação para você. Você deveria ter seguido a especificação. Aí a gente vai adaptando e vai fazendo bem bolado. Outra coisa que a gente faz é toda a parte de balanceamento. Cara, balanceamento é uma parte que eu gosto muito. Então, geralmente, saem umas planilhas bonitas, assim. Esse cara é do mesmo jogo anterior. Então, eu estou balanceando as unidades, dizendo o que elas fazem, como elas fazem, por que elas fazem.
Então, o Hoverbug, ele tem a expansão dele, que é o Super Hoverbug. Então, é como se fosse a unidade normal no Tower Defense e o boss, que ele tipo, tem mais tudo. Então, ele tem mais energia, ele tem mais vida, e assim vai. Então, essa parte toda de balanceamento, ela é ultra importante e é muito legal de mexer. Só que ela vai exigir que vocês mexam nesta ferramenta conhecida como Excel, que alguns game designers não gostam. Tem uma estagiária que ela odeia o Excel de paixão, assim, tipo, ela tem travas nervosas, fica ansiosa, tipo, tem urticária, tudo que ela não gosta do Excel. E é uma briga minha com ela faz 3 anos já que eu tô treinando ela. Então, assim, você vai usar uma série de ferramentas para trabalhar isso. Nós já trabalhamos só nesses 3 slides, com uma ferramenta visual para você fazer a parte de fluxos, e você pode usar uma ferramenta só de fluxo para fazer isso. O Word e o Excel são as 2 ferramentas que vocês mais usariam como game design. Aí nós temos toda a questão de level design, e aqui eu coloquei só um macro. Isso aqui é é um fluxo de telas, de mapas que a pessoa ia entrar. Então, tipo, ela sai da fase 1, 2, 3 e 4 tutorial. Na 5, ela tem o primeiro encontro grande com o jogo. Aí ela tem expansões. Esse é um jogo que era para ser multiplayer em algumas áreas. Então, tipo, algumas áreas só iam ser acessíveis se fossem com mais de um jogador. Então, sei lá, você precisava de 2 pontos ao mesmo tempo para abrir uma porta para passar adiante. E aí para 2 e 4 players. Nessa época, esse jogo era para Xbox 360. Daí, tipo, começava essa onda de 4 controles na tela. Então, e o level design ele vai um pouco além, assim, porque você tem que fazer assim, o que o meu jogador vai fazer dentro desta fase. Então, dicas do Zelda Breath of the Wild. Se você não quer que o seu jogador sempre tenha objetivo, você coloca ele gigante no mapa. E isso é uma dica que veio dos parques temáticos. Então, se você for para Disney, você entrando no Magic Kingdom, aquele raio daquele castelo Cinderela, ele está sempre no centro do parque. Então, você sabe em relação a ele onde você está e para onde você quer ir. E essa é uma das técnicas que eles usam, por exemplo, de level design. Outra técnica que eles usam, ilumine. Nós, humanos, olha a psicologia aí de novo, somos naturalmente atraídos para lugares iluminados. Então, se você quer que o jogador vá para um lugar, se você tem uma área escura e uma área clara, ele vai tender, veja que é uma tendência, a ir para a área clara. A gente pode trabalhar também com narrativa. Esse é um jogo de 2010, se não me falha a memória. Ele não vingou. Então, era para ser um Hidden Object Game, que é você tem que fazer, achar coisas na tela, você mistura esses caras, vai solucionando puzzles no cenário e vai avançando. Essa é uma das personagens, chamada Lilith Parks, e ela era tipo uma menina gênia, assim, tipo uma Velma da vida, assim. E elas estavam numa estação espacial, então tipo eu tinha que escrever todo o histórico dessa personagem para dizer assim como que ela era, para dar personalidade para ela, principalmente porque os artistas iam utilizar essa informação para desenhar. E a partir desta foto saiu aquele desenho. Então, tipo, eu pensei mais ou menos como ela era, fiz o histórico e eles chegaram naquela menina ali. Então, a parte de narrativas, e não só isso, mas também. Então, para quem está jogando Baldur's Gate agora, sabe, tipo, a árvore de decisões gigantesca que você tem em termos de história. Então, como você conversa com os personagens pode te levar a um caminho ou a outro. E esse cara nós definimos. E deixa eu parar aqui, porque o próximo a gente entra na parte de psicologia. Vocês viram que tipo, eu passei por 4, 5 skills nossas de game design. Então, desde a parte de conceituação das coisas como elas são, parte de documentação, parte de balanceamento, parte de level design e parte de narrativa. Como em outras áreas, você pode ter pessoas especializadas para fazer isso. Então, você pode ter um cara que ele é especializado em fazer narrativas. Quanto mais especializado você for, melhor o teu trabalho será. Nós brasileiros tendemos a ser generalistas, porque as empresas brasileiras até então elas exigiam que os game designers tivessem uma gama grande de conhecimentos, porque a gente tinha que cobrir todas essas áreas. E assim, vamos lá. Se você faz tudo de um pouco, tipo, você é o pato. Tipo, o pato, ele anda,
ele nada e ele voa, mas não faz nenhum dos três, tipo, top caveira. Tipo, você tem o Falcão Peregrino que mergulha lá, caveirão, tipo, pega as presas, você tem o peixe que nada pra caramba, você tem, sei lá, o guepardo que corre um monte, mas, tipo assim, o pato ele faz o basicão, assim, ele faz um pouquinho de tudo, assim. E o generalista, ele é isso, ele é o pato. Não é ruim, mas dependendo do jogo, você vai precisar de uma skill diferente para fazer essas coisas. E aí entra o especialista. Você vai ter especialista em combate design, você vai ter especialista em economy design, que são outros elementos dos jogos. Então, se você for, por exemplo, fazer um jogo desses casuais que tem muita economia, você vai precisar de um economy designer para tipo, fazer todo esse gerenciamento da economia do jogo. O que, que vai dar moedinha, o que, que não vai dar, o que, que consome moedinha, como que eu ganho, como que eu perco, e assim vai. Então, são especialidades dentro do game design. Como você tem na arte, como você tem na programação, que você vai ter um cara que é de ferramenta, você vai ter um cara que é de back, você vai ter um cara que é de front, e assim vai. Vamos entrar na parte de psicologia agora. Isso é uma caixa de Skinner. Skinner foi um cientista, psicólogo do começo para metade do século passado, séculos, estamos falando do século XX, que basicamente ele fez o seguinte: ele pegou uma caixinha, botou um ratinho lá dentro, o chão era eletrificado, e cada vez que ele apertasse o botão, ou se ele apertasse o botão, ele ganhava uma comidinha. E o Skinner começou a treinar esse rato e ele começou a observar comportamentos. E a gente brinca que jogos são caixas de Skinner. Guardem essa informação, a gente vai voltar para ela depois desse trecho. A gente tem um negócio chamado esquemas de reforçamento. Eles podem ser positivos ou negativos, e eles podem ser reforço ou punição. O reforço, ele aumenta a frequência daquele comportamento, enquanto a punição diminui. O positivo e o negativo é se você está colocando ou tirando coisas nessa equação. Por exemplo, um reforço positivo. O ratinho apertou a alavanca, eu dei uma comidinha para ele. Eu adicionei uma coisa para ele, ele vai aumentar a frequência daquele comportamento dele de apertar a alavanca. Beleza? Um reforço negativo. Você está com um alarme na sua orelha. Eu vou lá quando você faz uma ação boa e tiro esse alarme dali. Você se sentiu, eu fiz aquilo e o cara parou esse diabo desse alarme. Foi um reforço negativo. Eu tirei uma coisa da equação. Punição, a mesma coisa. Tentei fazer uma coisa que está errada. O chinelo voou, tipo lá em casa. Então, quando eu era pequeno, se eu fizesse uma arte, minha mãe tacava o chinelo em mim. E lembrem sempre que mães, quando viram mães, elas ganham uma skill de tacar o chinelo em curva. Então, a punição positiva, você adiciona alguma coisa. Veja, e isso é um caso extremo, tá? Tipo, punições físicas, elas são extremamente ruins para a criança. Então, quando vocês se reproduzirem, lembre disso. O tacar o chinelo não adianta, ele só gera trauma. Mas pelo meme da brincadeira, funciona. Então, a punição positiva, você adicionou o chinelo. Punição negativa, você tirou alguma coisa desse cara. Então, você fez uma arte, tua mãe foi lá e tirou o seu videogame, uma punição negativa. Isso é mais ou menos para a gente ter uma ideia. Então, reforço aumenta a frequência, punição diminui a frequência do comportamento. Positivo, você adiciona alguma coisa na equação, negativo, você tira alguma coisa da equação. Aí a gente entra na questão do reforçamento. O reforçamento ele é fantástico, ele funciona, ele é o melhor jeito de você fazer, é você reforçar ao invés de punir. Porque quando você pune, a pessoa entra numa outra modalidade que, tipo, ela disfarça. Então, por que eu falei que, tipo, a surra nunca adiantou? Porque as crianças que eram muito levadas, eu tinha amigos que tomavam surras homéricas, eles não deixaram de fazer as coisas, eles deixaram de fazer as coisas na frente da mãe, para não apanhar. Pode parecer uma coisa simples, mas, tipo assim, é mais para você entender. E quando você reforça, a pessoa vai tentar mostrar que ela fez esse comportamento justamente porque ela quer ganhar aquela recompensa. Então, o reforçamento, você premia uma ação desejada e você está modelando aquele comportamento. Então, o ratinho apertou a alavanca, ele ganhou a balinha, ele vai tentar apertar a alavanca de novo para ganhar outra balinha. Então, você pode premiar a ação em si. Então, tipo, apertei a alavanca, você ganha alguma coisa. E você pode premiar por tempo. A cada X tempos,
você espera uma recompensa. Meus gatos, quando dá meio-dia, eles sentam todos em volta da mesa, porque naquele período de tempo eles são reforçados a ganhar comida. Mais ou menos isso, ok? Então, premiar ação, fiz algo, ganho algo, e premiar por tempo. A cada X intervalo de tempo eu ganho alguma coisinha. E aí a gente tem o esquema de reforçamento. Você pode ter um reforçamento contínuo. Apertei a alavanca, ganha a bolinha. Apertei a alavanca, ganha a bolinha. Apertei a alavanca, ganha a bolinha. Isso é uma ação contínua. Sempre que você fizer, você tem aquela recompensa. Matei o Goomba, ganhei 100 pontos. Você tem um reforço, e aí começam as brincadeiras que o Skinner fez. De razão fixa. A cada 3 vezes que o ratinho apertava a alavanca, ele ganhava uma bolinha. Então ele aprendia que ele fazia... Ele pegava a bolinha. Pegava a bolinha. Coletei 100 moedas no Super Mario, ganhei uma vida. É uma ação de reforço fixo, de razão fixa. Não varia. Cada 100 moedas que eu coleto no Mario, eu ganho uma vida. Não tem outra opção. Em contrapartida, no exemplo de cima, cada vez que eu mato um bichinho, eu ganho pontos. Nós estamos ignorando o fato de que se você encadear, matar os bichinhos, você escala esses pontos. Mas isso é outros 500. Pense assim, se eu matei um único bichinho, eu ganho 100 pontos. Isso é fixo, isso está escrito em pedra. E você pode ter um reforço de razão variável. Você não sabe quantas vezes você vai puxar uma alavanca, mas em alguma dessas puxadas você vai ganhar 10 mil dinheiros de jackpot. Quantas alavancas você tem que puxar? Não sei, eu vou puxando. E quando o Skinner botou esse ratinho, ele ficava tipo louco lá apertando a alavanca, porque em algum ponto ele ia ganhar. É tipo o porquinho do Toy Story lá. Eu vou passar de canal. E ele apertava. Você não sabe quando. Então você vai fazendo aquele comportamento porque você sabe que uma hora vem aquele reforçador. Uma hora vem. Quando não sei. Então eu vou manter aquele comportamento persistindo ao infinito. Aí nós vamos para os tempos. Reforço no intervalo fixo. A cada 5 minutos ganha uma energia. Então, se jogarem jogos hipercasuais com energia, sei lá, você vai ver que tem um timerzinho lá em cima onde está o teu contador de energia que está dizendo assim, ó, daqui 5 minutos vai ganhar uma. E você tem reforço no intervalo variável. Quanto tempo leva para pescar um peixe? Não sei, eu jogo a isca, em algum momento ele vai puxar. Na hora que ele puxar, eu pego. Eu não sei quanto tempo leva. Mas eu sei que em algum momento aquele peixe pode vir a morder. Então eu fico lá com a varinha. Beleza? E aí a gente entra numa pergunta bem séria para vocês matutarem assim por um segundinho assim. A extinção significa que você está destreinando o ratinho. Lembra que tinha eletrificado aquela parte de baixo? Em algum momento o Skinner inverteu. Cada vez que o cara apertava a alavanca, o rato levava um choque. Então aquilo ele adicionou uma punição. Então, uma punição positiva. Ele adicionou naquela equação, lembra? É, e só mais um parênteses, eu estou simplificando essas coisas de maneira didática, tá? Então, assim, em algum momento ele falou assim: não quero mais que o rato faça isso. O que eu vou fazer com isso? Eu vou tentar extinguir esse comportamento. Eu vou tentar fazer alguma coisa para esse diabo desse rato parar de apertar essa alavanca. E ele notou quanto tempo ou quantas ações os ratinhos precisavam fazer para cada um daqueles caras que eu mostrei aqui para vocês agora. Cada um desses caras aqui, ele tentou extinguir o comportamento. E o mais difícil foi o de razão variável, ou seja, eu não sei quantas puxadas de alavanca eu tenho que fazer para ganhar aquele prêmio. Eu não sei. Eu vou ficar apertando aqui, uma hora vem. E esse cara que entra agora na parte de cassinos, porque os cassinos eles fazem justamente esse tipo de treinamento com os seus jogadores. Você põe uma moeda, vamos lá nos cassinos de 1830, puxa a alavanca e você não sabe. Em algum ponto você pode ganhar uma quilherinha, você pode ganhar um prêmio grande, você não sabe. E veja que a intensidade desse recompensa ela varia também. A gente não trabalhou a intensidade, mas ela tem intensidade também. Então, tipo, você ganhar uma coisinha pequenininha, uma coisinha grande, você vai tender a querer a coisinha grande. Mas, tipo assim, são outros 500. Foca pra cá. Então, nos caça-níqueis, você nunca sabe quando você vai ganhar.
Você nunca sabe. Justamente esse é o mote dele. Então, eu dividi os jogos de cassino aqui para vocês entenderem mais ou menos. Seriam os caça-níqueis normais, então, tipo, aqueles joguinhos de roleta que, tipo, giram treco, tipo, você tem que fazer as imagens serem parecidas na tela, e dependendo do tipo de imagem que tiver alinhada na tela, você ganha mais ou menos. O joguinho de caça-níquel agora que está bastante em voga aqui no Brasil é o joguinho do Tigrinho lá. Até deu uma notícia que esses dias que gastou toda a grana que tinha e que não tinha lá nesse diabo desse jogo. Nós vamos voltar nisso daqui a pouco. Você tem os table games, que são aqueles bem tradicionais, tipo roleta, blackjack, baccarat, carteado, poker, tudo. E você tem tipo uma modalidade que já existia, mas agora ela está mais em voga com os crash games, que é aquele jogo do aviãozinho, é o jogo, sei lá, da estrelinha, é o jogo do carinha com jetpack, e cada cassino aqui no Brasil tem o seu. Você tem o Mines, que tipo, tipo um caça-minas, o Double, que é uma roleta simplificada, e outros tipos de jogos. Então, existe uma série de jogos de cassino, e vocês já vão entender porque eu estou falando dos jogos de cassino, que trabalham dentro do Brasil. O conceito mais básico do cassino, e aí está a raposa dividindo os lucros com o pica-pau, é o Return to Player, ou RTP. O que ele diz para mim? É a cada X jogadas, sei lá, vamos pegar a cada 10 mil jogadas, que o jogador aposte um dólar, R$ 1, uma unidade monetária, quanto volta para ele. E vejam que o cassino não vai pagar mais. Então, esse número é sempre menor que 100%. Então, ele é sempre uma fração. Cassinos que querem explorar menos, eles deixam perto dos 100%, 90% a 98% normalmente. Cassinos que estão explorando mais, eles vão ter esse número entre 80% e 90%. Alguns jogos eles estão abaixo de 80%. Mas aí entra uma questão de legislação em alguns lugares que não deixa que o RTP seja menor do que 80%. Então, RTP é quanto a cada 100 dólares apostados ou cada X dólares apostados volta para o jogador. Beleza? O que é essa fração que sobra? Então, se o RTP é 97, volta R$ 97 de cada 100 que eu aposto. E esses outros três? Esses outros três é do cassino. Então, eles pagam as operações deles e assim vai. Aí nós entramos na parte psicológica do cassino. O cassino tem uma série de gatilhos que eles usam, e alguns desses caras vieram dos jogos tradicionais, e alguns desses caras foram para os jogos tradicionais. A gente já entra neles. O mais quente deles, e aí a gente volta lá nos esquemas de reforçamento, é o Near Miss. O Near Miss, ele é um quase ganhei. Não é eu perdi, eu quase ganhei. Então, o Near Miss geralmente é aquela coisa assim, cai um 7, e ele cai o 7 logo embaixo, assim. Então, tipo, não fechou a linha, né? Você fala assim, puta, quase ganhei. E aí tem um psicólogo que fala bastante sobre jogos, que é o Madigan, e ele coloca uma frase assim, eu não tô perdendo, eu tô quase ganhando. E este cara, ele tem, aqui na cabeça da gente, um efeito tão poderoso quanto o dos reforçadores. Ele é tão reforçador quanto um daqueles caras que a gente viu agora há pouco. Então, na cabeça do jogador, cara, tipo, isso aqui funciona muito bem. Tanto que os cassinos, eles fazem técnicas de forçar o near miss, justamente para você ficar com essa coisa. Não ganhei, mas eu quase ganhei, eu vou ganhar na próxima. O segundo que veio dos RPGs é a questão de trilhas. A gente gosta de completar as coisas. Sabe quando você tá jogando Diablo, jogando qualquer outro RPG e falta tipo 100, 200 de XP pra você passar de nível? Assim, cara, eu vou sair antes de dormir, vou matar aqui mais 3, 4 monstrinhos, vou passar de nível, porque a minha cabeça quer que eu complete esta barra, pra vou dormir tranquilo agora, porque eu passei de nível. Tem os outros gatilhos, a gente já volta neles. Então, você completa trilhas. Então, se o jogador fosse colocar uma moedinha e parar, ele olha e fala assim: opa, eu tenho um caminho, eu vou investir nesse caminho. Então, eu vou jogar 10 moedas. E aí, eles fazem que o jogador gaste mais do que precisava. O mais básico deles, desses tarefas que eles têm, é a questão do reforçamento positivo. Você tem um reforçamento positivo visual, auditivo, e os jogos de cassino, ele tem umas nuances, questão de público-alvo.
e desse público-alvo mais problemático que eu estou falando. Pensa que um cara, tipo, que não tem reforçamento nenhum na vida, tipo, ninguém fala nada de bom para ele. Tipo, os caras sabem, meu, você é um nada, você é um banana, você só faz coisa errada. Aí ele chega no cassino, põe uma moedinha, ele puxa uma alavanca e o jogo diz para ele, cara, você é ótimo, parabéns. O que aconteceu? Onde ele vai tender a ficar mais? E aí entra a parte do reforçamento. Tem teóricos que estudaram essa questão, eles testaram máquinas simples e máquinas com muitas luzes, com muitos sons. E esses caras que tinham muitas luzes, muitos sons, eles são muito recompensadores. Então, o cara tendia a voltar mais na máquina. E isso a gente usa nos jogos normais também. Se você notar, quando o cara ganha um nível qualquer, meu, explode a tela, tipo, tem parabéns, tem um monte de mensagem positiva pro cara. O que aconteceu? Nós reforçamos os caras. Olha lá a caixa de Skinner de novo. E aí tem 3 fatores que são bem críticos dentro do cassino, que é o Luck Streak Factor, o Gambler's Fallacy e o Loss Chasing. Esses dois, o Luck Streak e o Gamblers, eles trabalham meio que juntos, assim. O nosso cérebro, ele tem uma tendência a descontar probabilidades. Então, tipo assim, a gente tende a ignorar, tipo, que o troço vai dar errado. Mas não, vai dar certo, cara. Vai que dá. Sabe aquela coisa assim, por que os homens vivem menos? Tipo, na internet tem um monte disso, se vocês pesquisarem. É exatamente isso. Tipo assim, não vai dar nada, velho. A gente tende a ignorar as probabilidades. Então, no Luck Streak, eu falo assim, cara, eu tô ganhando um monte. É certeza que eu vou ganhar mais. Então, eu vou colocar mais uma moeda. E no Gamblers Fallacy é o contrário. E eu já perdi muito. Tenho certeza que eu vou ganhar a próxima. E esse cara, eu tô um exemplo bem fácil para vocês. Eu jogo Overwatch. Aí eu tava numa lose streak, assim, fantástica. Eu tinha perdido 10 partidas já. Eu falei assim, cara, não pode ser que tipo, eu esteja tão azarado que eu vou perder a próxima. Eu perdi a 11ª. Então é exatamente isso aqui. Então, tipo, mesmo eu, sabendo disso, eu fui lá e fiz e perdi mais uma. Daí eu decidi rank. O Loss Chasing é o mais crítico deles, porque ele é característica dentro da psicologia para você caracterizar o problema de adição com o jogo. Então, o loss chasing é o correr atrás do prejuízo. Então, o que você faz? Perdi R$ 100, eu vou postar 200 agora, porque eu tenho que recuperar aqueles 100. Então, você não só não parou aquele comportamento, mas você ainda aumentou a intensidade daquele comportamento. Eu vou postar mais. Aí eu perdi os 200. Putz, eu vou botar 400 agora, porque eu preciso recuperar os 300 e mais ter lucro ainda. E assim vai. E aí a gente entra na questão ética dos cassinos, né? Os cassinos, por que eu coloquei eles aqui? Porque eles estão entrando muito forte no Brasil. E eles têm um mercado fantástico para nós desenvolvedores, mas tem toda a questão ética. Tem uma lei que está tramitando aí no Congresso desde 91 para habilitar a parte de jogo do bicho, etc. E eles colocaram toda essa parte de cassino junto. Então ali tem parte ética do, de como o cassino deve operar. E a parte mais importante dela é quando diz que você não pode, nas propagandas de cassino, sejam por influenciadores, porque esses caras estão falando isso, seja por propagandas normais, que você vai receber, sei lá, no vídeo no YouTube, ou tipo, tá na televisão, dizer que você vai ficar rico com gambling. O gambling, ele é um jogo como qualquer outro. Então, quando você abre a sua Steam e abre o Baldur's Gate, você não está esperando ganhar dinheiro com aquilo, apesar que você nos jogos de cassino você pode ganhar, mas você está indo lá para procurar uma emoção. E isso é a parte chave dos nossos jogos. Tipo assim, quando você entra num jogo, você está procurando uma emoção qualquer. O cara que vai jogar Outlast, por exemplo, ele quer se assustar, ele quer ficar tipo aquele frio na espinha. O cara que vai jogar Baldur's Gate, ele quer ter toda essa interação, ir para aquele mundo fantasioso e por aí vai. E aí entra também o papel das certificadoras, porque muitas das legislações que já existem no Brasil, elas atrelam uma entidade certificadora, que ela vai fazer o quê? Ela vai abrir teu jogo, ela vai ver primeiro se tá random mesmo, teus sorteios, se você está cumprindo as normas, se você não tem nenhum tipo de efeito visual que possa iludir o teu usuário em alguma coisa. Então, por exemplo, se você tem duas opções, onde uma ele ganha e na outra ele perde, aquele perde não pode estar maior que aquele ganha.
Então, justamente para não... Porque você tende normalmente para clicar aqui, eu vou clicar aqui, porque ele é maior, é mais bonito. Entendeu? Então, tipo, isso não pode acontecer. Então, aí entra as certificadoras e entra o papel da legislação. Então, assim, o jogo de cassino por si só, ele não é ruim, não é bom. Ele é um jogo. O que a gente faz disso é que conta. Mas como circula muito dinheiro, cara, daí você já viu. Eu ia até trazer uma propaganda para vocês, mas eu não consegui editar ela. Justamente disso. Apareceu no meu Twitter hoje um cara dizendo: ganhe dinheiro com jogos. Cara, você não vai ganhar dinheiro com jogos. Esquece. Jogos estão lá para divertir. Você pode ganhar um dinheirinho, mas para 10 caras que estão ganhando dinheiro com jogos, tem 1 milhão de caras que estão perdendo dinheiro com jogos. Porque justamente esse 1 milhão está pagando esse pouco que esses caras estão ganhando. E aí entra uma frase bem importante para vocês levarem sobre esse assunto do jogo. A única forma lícita de você fazer dinheiro com jogos de azar é tendo uma casa de apostas. Ponto. Não existe outra forma. Ah, mas eu ganhei uma bolada. Beleza, você ganhou uma bolada. Mas, tipo assim, é a sorte. Então, assim, a não ser que você seja sortudo ao extremo, bumbum virado para a lua e tal, cara, você vai perder dinheiro. Então, assim, entre lá para buscar uma emoção, não para buscar dinheiro. Aí você entra controlado, você sai controlado. Vou gastar R$ 100 esse mês para brincar no jogo do Tigrinho. Ótimo. Tenho esses R$ 100, tá sobrando, vou lá, vou brincar. E a casa nunca sai perdendo. Isso é muito chave para vocês entenderem. O cassino nunca sai perdendo. O cassino está sempre ganhando. Então, levem isso sobre jogos de cassino. Aí nós vamos entrar rapidinho nos hipercasuais. Eu entrei agora nesse mercado, mas tipo, eu notei que ele é uma variação dos jogos casuais lá de trás. Então, cara, pensa assim, ele tem que ser um jogo de quick deploy, tipo assim, cara, um mês, no máximo, estourando, ele tem que estar rodando, porque ele tem que ser um custo super reduzido de produção. Tem uma mecânica core e tem propaganda que não acaba mais. Tipo, é um jogo, eu testei alguns, cara, é um inferno de propagandas. E eles se retroalimentam, né? Porque você baixa um, aí você vê uma mecânica que você gosta, você baixa aquele outro, daí tem propaganda, você baixa aquele outro, e assim vai. Ele é uma sucessão. E aí entram o que está vindo de tendência agora, que são os jogos híbridos. Que eles são o quê? Eles têm uma mecânica, eles têm uma pegada hipercasual, mas eles já são jogos maiores. Então, sei lá, produção de 2, 3, 4 meses para você lançar um joguinho, ele é mais acabadinho. E assim, minha percepção de mercado, eu leigo entre aspas, entrando agora nessa onda de hipercasuais e híbridos. Os jogos híbridos, eles são os nossos antigos jogos casuais. Então, mecânica simples, é fácil de entender, é um gerenciamentozinho, é uma coisa mais tranquila. E eles têm uma mecânica core com um monte de mecânica secundária, então, tipo assim, é um jogo de luta. Mas daí você tem que construir a cidadezinha, você tem que gerenciar os recursos, você tem, sei lá, coisa de unir gemas para fazer recurso, enfim. E a gente usa bastante de reward videos. Então, para quem jogou aquele O Archeiro ou o Doom Mobile, eles são o mesmo jogo. E você tem lá, sei lá, quebra uma caixinha, tá aqui, assista um vídeo. Você deu a opção do seu jogador de assistir um vídeo. E isso, a opção é muito poderoso dentro da parte de jogos, porque quando a gente fala de jogos, de game design, a gente está dando escolhas significativas para o seu jogador. Eu quero assistir um vídeo. Eu vou assistir. Eu escolho quando eu quero assistir. Não quero que o jogo bata em mim cada 30 segundos com um diabo numa propaganda. E você escolhe assistir. Não quero esperar? Assista a propaganda. E daí, eventualmente, entre algumas fases, você pode ver um intersticial, que é aquela diabo, aquela propaganda que cai na sua cara, você não tem como escapar. Mas, aí são outros 500. Para quem se interessou nesse mercado, tipo assim, vocês vão ver que eu não explorei muito porque eu ainda estou tateando, eu queria só trazer um pouquinho para vocês verem. Essa Roma, ela é tipo uma referência de jogos hipercasuais. Então, quando eu entrei nesse grupo que eu estou trabalhando agora, os caras falaram assim, meu, vai estudar essa Roma aí. E deles tem vídeos e tipo de regras e padrões que eles usam, mas como eles, entre aspas, são líderes no mercado, então eles estão setando uma tendência. Mas tem bastante coisa legal de game design lá, então técnicas, inclusive, para vocês usarem para outros jogos. E aí a gente entra que tem outros mercados. Você tem o mercado indie, que está explorando coisas novas. Você tem o mercado de puzzles, vai lá fazer Match Trick, Bejeweled, etc. Você tem 18 mais. Se vocês entrarem na Steam hoje, tem um monte de jogo 18 mais. Você tem novels, que são historinhas, interativas ou não. Você tem os AAAs, você tem jogos educacionais, que é um mercado bem legal.
você tem um mercado de terapêuticos, e eu já participei desses dois últimos, na verdade eu participei bastante desses caras todos, menos AAA, educacionais e terapêuticos. Educacionais, você vai ensinar alguma coisa para um cara. Vou ensinar matemática. A gente fez um projeto na faculdade que eu estudo, que era jogos para ensinar matemática e outras matérias. Então, tipo, eu colocava as matérias, os temas das matérias escondidos dentro do jogo. E a criança ia, explorava e ela pegava um pouquinho de conhecimento. Então, era um reforçador daqueles conhecimentos. E os terapêuticos, por exemplo, crianças que estão no espectro autista, elas têm muita dificuldade em algumas tarefas que, para nós, pessoas que estamos fora do espectro, elas são banais. E a gente não consegue entender. Tipo, como que a criança não consegue entender isso aqui? A cabeça dela funciona diferente. Então, os jogos terapêuticos treinam essa criança nessas habilidades, por exemplo. Então, eu trabalhei num set de jogos chamado Emília. Ele está na Google Play, mas não está mais na Apple Store, porque a Apple Store, né? Os caras cobram todo mês. Ou todo ano. Eles estão lá ainda, são jogos para treinamento. Então, o bonequinho vai lá e faz um movimento, a criança tem que repetir o mesmo movimento. Esse tipo de coisa que às vezes falta nesse repertório dessa criança e ela pode ser treinada nisso. E por onde que você pode começar essa bagunça toda? Que eu quero desenvolver. Assim, bem tranquilo, eu diria para vocês começarem a fazer os seus joguinhos e montar portfólio. Como que eu monto portfólio, Rafael das Quantas? Cara, Game Jam é um ótimo lugar para você fazer portfólio. Ludum Dare é um ótimo lugar para você fazer portfólio. A itch.io tá cheio de Game Jam. Todo mês tem Game Jam com tema e escopo diferente. Então eu participei de uma que era RPG de uma página, o outro participou que era só pixel art, o outro tipo que era um tema whatever. Então assim, começa a montar portfólio. Quero entrar numa empresa. Normalmente as empresas já têm game designer, já tem desenvolvedor, já tem coisas. Uma porta de entrada tradicional das empresas é o setor de QA. Você vai fazer o quê? Eu vou testar jogo o dia inteiro. Ah, mas eu vou ficar jogando o jogo o dia inteiro. Cara, é um pouquinho mais que isso. Tipo, o QA ele tem que seguir uma sequência lógica para ver se o básico está atendido e eles vão explorar coisas dentro do seu jogo que pode travar ele. Então, o Robert, lá que eu falei no começo, tipo, ele batia no teclado e fazia assim, para ver o que acontecia quando ele apertava um monte de tecla aleatória dentro do teu jogo. Pode ser que não aconteça nada, pode ser que aconteça alguma coisa. Ele explorou o jogo para fazer isso. Então, o setor de QA geralmente é uma porta boa de entrada. Outra coisa que vocês têm que ter é rede de contatos. Rede de contatos é fantástica. De tudo que você pode sair da faculdade é rede de contatos. Tipo assim, seja amigo dos caras. Por quê? Porque esse cara hoje que está aqui, que você não quer falar muito, amanhã ele pode estar na Blizzard e ele pode saber de uma vaga e ele lembrou de você porque você, mandava bem lá com programação, com game design, whatever, e ele fala assim, vem conversar comigo. E ele te puxa. Então a rede de contatos é fantástica. Não deixe de ter rede de contatos. De tudo que vocês podem ter, rede de contatos. Game Jam local vai fazer isso muito bem. Tem em Curitiba, tem em São Paulo, tem um monte de lugar para o Brasil, tem Game Jam. Ah, não tem Game Jam aqui. Fala com o professor, vamos montar uma Game Jam dentro da Global. Ela atende novas sedes. E algumas empresas, tipo a Unreal, alguns lugares eles patrocinam dependendo da quantidade de pessoas, por exemplo. A Unity também patrocinava, mas né, agora a Unity está nessa bagunça toda, então provavelmente não vai fazer mais nada. E, enfim, mas normalmente pode ser um bom caminho. E, cara, e meta a cara, vocês têm que meter a cara. Não adianta vocês falarem assim, puxa, mas eu acho que eu sou menos capacitado do que essa vaga pede. Vai. Só vai. Mas para acontecer, você ganhar um não. Você tem que estar preparado para esse não também. Tipo, eu recebi muitos não nessa minha transição de empresa agora, né, recentemente. Mas faz parte, assim, você não vai ser aceito sempre, tá? Então, esse é um bom esquema para vocês começarem. E é isso. Deixei meu LinkedIn aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia depois. Eu sei que o prof vai fazer umas perguntas para mim aqui, capciosas. Eu vou parar o meu PowerPoint para deixar minha carinha aberta aqui. Pô, Rafael, E beleza, é muito legal, viu? Bom, você, cortar você já você para cá. citou, você citou duas coisas aí que já são coisas que eu gosto, né? Diablo e Blizzard, né?
Eu sou, eu brinco com Olha, eles que eu jogo Diablo desde 95, né? Então eles nem eram nascidos, eu já jogava Diablo, né? Passei por todos os Diablos, na rede de só não escada. consegui. Oi? Na rede de escada ainda. Na rede de escada, com certeza, na rede de escada. Rapaz, não tinha outra, né? Mas, Rafael, muito obrigado aí, né, por você ter, como que eu posso dizer, reservado um tempinho aí para falar com a gente, né? E é legal que você já falou algumas coisas, né? Para aqueles que querem entrar no mercado de trabalho, porque eu acho que quando a gente está no meio universitário, eu acho que, bom, eu tinha um monte de dúvida. Eu sou formado em design de produto, tá, Rafael? Tenho uma formação um pouco diferente. Aí depois a vida me levou aí para a computação gráfica, e na computação gráfica eu me encontrei principalmente na área de modelagem 3D, né? E eu trabalhei muito tempo, Rafael, com renderização de imobiliário, né? Trabalhei com desenvolvimento, renderização de imobiliário, diagramação de catálogo, tudo mais. E na época que eu fazia faculdade, uma das coisas que a gente ouvia era do universo dos jogos digitais, mas lá em 98, né, era ficção científica, né? Depois de algum tempo surgiram os primeiros cursos e com muita felicidade eu trabalho no curso de jogos digitais desde 2009, né? Então eu vi o mundo mudar. E uma das grandes mudanças realmente é o jogo de cassino, né? É o jogo que tem essa característica, né? Porque era inviável, era impensável lá em 2009 você falar de jogos de cassino, né? Com essa galera que estava na época na faculdade. E hoje já é uma realidade, né? Hoje é uma realidade e é um mercado extremamente em potencial, né? E Paga bem. então, e é isso que eu ia perguntar para você, se é interessante as oportunidades, se existem muitas oportunidades e em relação também dessa questão de ganho, né? Que é uma dúvida que ele sempre tem. Ele sempre me pergunta, professor, quanto que se ganha, né? E é uma coisa que é meio complexa, né? Porque depende até do grau que o cara de conhecimento dessa pessoa, né? Então o pagar é relativo, não é? Eu queria que você falasse um pouquinho mais desse mercado, o que que ele de quais são as necessidades dele, desse mercado de jogos, é, vou usar o termo aqui, de azar, né? Ele é um jogo de azar. O jogo de azar ele é caracterizado porque a mecânica principal dele é sorte. Então não tem skill nenhuma do jogador. Então ele é um jogo de azar. Pronto. Normalmente o mercado de jogos de azar está em ascensão agora aqui no Brasil. Primeiro porque ele está numa área cinza. Segundo, porque eles viram que dá para ganhar dinheiro pra caramba com esses caras aqui dentro. Então, assim, é, não posso contar quanto, mas, tipo assim, é muito. E normalmente as empresas de jogos de azar elas pagam acima do valor de mercado para nós profissionais. Então, se eu ganhava, sei lá, R$ 30 a hora, eu entrei ganhando 60 numa empresa de jogos de azar. Então, justamente porque eles querem segurar esses caras. Não é só isso que segura, tá? Então, tipo, eu já vi muita gente sair de empresa de jogo de azar porque, tipo, tava ruim, apesar de ganhar mais, para ele fazer outra coisa que ele gosta mais. Normal. A gente gosta do dinheiro, mas o dinheiro não é tudo. Então, e daí que respondendo a tua pergunta, então, assim, você tem profissionais que vão começar de R$ 10 a hora até 40, R$ 50 a hora, seria mais ou menos o padrão nessa faixa, a partir da experiência da pessoa dentro das empresas normais, e o jogo de cassino vai passar um pouco mais disso. Bom, legal, 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 Rafael. E qual o tipo de programação desse jogo? Tá? Qual que é o tipo de programação? Qual que é a linguagem que eles mais usam, Rafael? Os jogos que vão para máquinas físicas, então aquela maquininha que você entra no bar lá e tem coisa, quando isso for liberado, vai ser com o Unity, provavelmente. Porque a Unity tem uma licença especial para gambling. Mas, assim, né? Depois, agora, eu já não sei mais, depois dessa semana aí com a Unity bloqueando. Os jogos online, eles foram feitos, primeiro, para você não passar pelas lojas de aplicativos, porque não pode. E segundo, porque ele tem que rodar no celular, no iPhone 8 daquela tiazinha, tipo, que comprou o iPhone 8 lá quando o marido era vivo e, tipo, quer jogar. Então, eles são todos web. Então, normalmente usa-se
Phaser, Pixie, Cocos e outras plataformas que são web HTML5, etc. E a questão, por exemplo, de... Vamos colocar aí, né? Um jogo de azar, ele tem que ter uma série de variantes aí. Existe um banco de dados dentro desse jogo? Como que funciona? Você pode ter duas formas de você montar o que a gente chama de matemática dentro do jogo. Você pode ter uma tabela ponderada, então você tem todas as jogadas possíveis e você tem um peso delas. Então, tipo, a que paga menos, sei lá, tem 100 ocorrências, tem 100 pontos de chance de sair. E a que paga mais tem 1. Então, dentro desse universo de jogadas, a probabilidade dessa que tem 100 ser sorteada é muito maior do que essa que tem 1. Isso é o que a gente chama de matemática ponderada. E a segunda matemática é a matemática natural, onde todo jogo é montado de forma que essa matemática aconteça naturalmente. Então, as jogadas mais prováveis de acontecerem são as que pagam menos. Ah, legal, Rafael, legal. Rafael, muito obrigado, tá, pelo conhecimento aí, uma área nova, uma área que eu acho que tem muita lenha para queimar, né? O aluno ele vem para a faculdade, o Rafael, com a mentalidade de criar o Good of War 6, né? Good of War 7. E eu sempre falo para eles, olha, pessoal, existem outros mercados, existem outras possibilidades. Essa questão de você poder surfar nessas oportunidades é interessante, tá? Isso daí traz um benefício no que diz respeito à questão de conhecimento de uma forma geral, né? E eu acho que as suas palavras, a sua palestra, ela veio realmente de encontro com o que sempre eu venho falando com eles em alguns momentos, né? Ó, pessoal, existem outros mercados a não ser o console, existem outras possibilidades que são tão quão rentáveis relacionadas aos jogos comuns aí, né? Aos jogos que a gente comumente está trabalhando, tá? Mas, Rafael, muito obrigado, tá? Eu sei que é difícil a gente ajeitar a agenda e tudo mais, mas no futuro, se Deus quiser, eu vou chamar você novamente para a gente poder fazer novas discussões, para você já trazer um pouquinho mais daquele mercado que você está entrando agora, com um pouco mais de amplitude aí, vamos dizer assim. Pronto. Fechado. Então, beleza. Rafael, muito obrigado. E encerro aqui, pessoal, a palestra do professor Rafael Lagos. E espero que vocês gostem. Tá? Um abraço a todos e até mais.